Irmãos, meu nome é Nadijane e dando sequência ao nosso devocional do livro Uma Vida com Propósito, hoje nós vamos falar sobre o 13º dia, que fala sobre a adoração que agrada a Deus. Então vamos começar lá no livro de Marcos 12:30, que fala assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Deus, Ele nos quer por inteiro. Ele não quer apenas uma parte da nossa vida. Deus, Ele não se interessa por um envolvimento tímido. Ele não quer uma entrega parcial. Ele não quer sobras do nosso dinheiro. Ele não quer migalhas da nossa vida. Ele quer que nós tenhamos uma devoção total a Ele. Deus também não está preocupado com o local onde nós o adoramos. A preocupação de Deus é como e por que nós o adoramos. Isso é que agrada ao coração de Deus, é saber que nós o adoramos de uma maneira plena. O autor, ele cita algumas características, algumas formas também de adorar a Deus. E em Hebreus 12:28 diz o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. O tipo de adoração que agrada a Deus, segundo o autor, apresenta 4 características. A primeira é: Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade das Escrituras e não segundo a nossa opinião a respeito de Deus. Isso é realmente verdade, é muito profundo, né? Em João 4:23 fala o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, a nossa adoração, ela tem que ser segundo as verdades da Escritura e não segundo as nossas próprias verdades. A adoração que o Senhor se agrada é segundo a palavra dele, não segundo a nossa palavra. A segunda coisa que o autor fala de uma adoração que o Senhor se agrada é quando a nossa adoração ela é sincera. E em 1 Samuel 16:7, na parte B, diz: porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Quando Jesus diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, Ele está querendo dizer que a nossa adoração deve ser genuína e a nossa adoração deve ser sincera. Nós, quando adoramos ao Senhor, nós realmente devemos saber o que nós estamos falando. Porque muitas vezes, quando a gente ora ou quando a gente louva, a gente vai falando palavras que o Senhor chama de vãs repetições. A gente vai simplesmente repetindo palavras que a gente decorou, que a gente aprendeu, mas a gente não presta muitas vezes atenção no que a gente está falando. E a nossa adoração, ela tem que ser plena, ela tem que ser sincera, ela tem que ser do nosso coração. A gente tem que realmente saber o que a gente está dizendo. E porque o Deus, Ele olha para as nossas palavras e Ele vê a atitude do nosso coração. Na verdade, Ele olha além das nossas palavras para conhecer a atitude do nosso coração. Se Ele nos deu emoção, é para que nós possamos adorá-lo com intensidade. Então, a adoração genuína, a adoração não fingida, é aquela adoração onde a gente adora com emoção, com sentimento, com amor no coração, com aquela certeza do que a gente está falando e a confiança de que o Senhor está recebendo a nossa adoração. Ele deseja que nós tenhamos um amor sincero, um amor verdadeiro. Porque muitas vezes estar comovido com uma música, com uma palavra, não é a mesma coisa que ser tocado pelo Espírito. Nós precisamos ser tocados pelo Espírito e não viver simplesmente da emoção do momento. A verdadeira adoração acontece quando o nosso espírito responde a Deus e não a melodia ou a palavra que foi dita
quando a gente sente lá no fundo do nosso coração que aquela palavra foi recebida por Deus. O autor também cita que existem muitas formas de louvor que são mencionados na Bíblia, né? Como confessar a palavra, cantar, colocar-se de pé, ajoelhar-se, dançar, manifestar alegria, testificar, tocar instrumentos musicais e erguer as mãos. Eu achei muito legal isso, muito interessante, porque muitas vezes a gente pensa que a adoração a Deus é só você louvar, é só você meditar na palavra, mas você demonstrar alegria, você ajudar, você se ajoelhar, você se sentir, você ter a sensibilidade também, você está adorando ao nosso Deus, né? Então, o melhor estilo de adoração é aquele que verdadeiramente representa o nosso amor por Deus. Isso baseado na nossa estrutura corporal e na personalidade que Deus mesmo nos deu. Se Deus nos fez todos tão diferentes, então por que nós deveríamos adorá-lo ou amá-lo, demonstrar o amor, todos da mesma forma? Cada um tem a sua forma individual de demonstrar o seu amor a Deus. E isso é o que Deus se agrada. Existem caminhos variados para desfrutar da intimidade com Deus. Nós podemos estar ao ar livre e estar adorando a Deus. Nós podemos estar estudando a palavra e estar adorando a Deus, cantando, dançando. Nós podemos estar criando obras de arte. Nós podemos também estar servindo outras pessoas, sendo solidários, desfrutando da comunhão, participando de dezenas de atividades. E a gente vai estar adorando a Deus. Ou seja, não existe um modo único de aproximação para adorar e desenvolver amizade com Deus. Mas uma única coisa é certa: nós glorificamos a Deus quando somos nós mesmas. Nós não glorificamos a Deus quando tentamos ser quem nós não nascemos para ser. Porque muitas vezes a gente tenta imitar uma outra pessoa, tenta imitar um pastor, um pregador, um cantor, um irmão que a gente admira e a gente acha bonita a maneira como ele adora, como ele louva a Deus, mas a adoração que Deus recebe, a nossa adoração genuína, é aquela que sai do nosso coração, aquela que está na nossa estrutura, na nossa personalidade. Outra maneira que Deus se agrada da nossa adoração é quando ela é meditativa. Quando Jesus fala, ame o Senhor de todo o seu entendimento, essa frase é repetida 4 vezes no Novo Testamento. Ele está dizendo que se a nossa oração for superficial, não terá nenhum valor. A gente deve adorá-lo com palavras originais, ao invés de ficar apenas repetindo palavras que muitas vezes para ele, ou às vezes até para a gente mesmo, não tem nenhum sentido. Deus se agrada quando a nossa adoração ela é prática. Deus quer que sejamos um sacrifício vivo, que vivamos para Ele, que vivamos por Ele. Hoje, Deus se agrada de sacrifícios de adorações diferentes do passado. Ele se agrada de ações de graça, de louvor, de humildade, de arrependimento, de ofertas em dinheiro, de oração, de serviço aos outros e de ajuda aos necessitados. A nossa adoração tem que ser uma questão de atitude e de força de vontade. Nós não devemos adorar para ser visto pelos outros. Nós devemos adorar com o nosso coração. E aí nós temos a certeza que Deus está se agradando. Amém?